Na resenha de hoje eu falo um pouco sobre a minha experiência com a leitura deste livro aqui, Com Sangue, de Stephen King. Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E na resenha de hoje eu falo um pouco sobre a minha experiência com a leitura deste livro aqui, Com Sangue, do mestre Stephen King. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então já peço para que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Livro publicado em 2020. Aqui a gente tem uma coletânea de contos, são 4 contos que o Stephen King nos apresenta. Inclusive tem um dos contos aqui que é bem grande, ele tem quase 200 páginas, a gente pode até considerar quase que um romance, né? Mas são contos que eu gostei bastante. É o segundo livro de contos do King que eu tenho contato, geralmente eu leio as obras dele, os romances dele, que eu gosto muito. Acabei lendo então agora Com Sangue, que tem, como eu disse, 4 contos. A gente tem aqui O Telefone do Sr. Harrigan, A Vida de Chuck, o outro conto é o Com Sangue e o último conto se chama Rato. Então, falando um pouquinho sobre o conto, O Telefone do Sr. Harrigan, ele conta a história de um garotinho que mora numa cidade pequena, mora ele com o pai dele, ele já perdeu a mãe, e para essa cidade aí se mudou um senhor que ele mora numa mansão gigante ali, próximo da sua casa. Ele já é um senhor aposentado, mas ele é muito rico e eles frequentam a mesma igreja. Esse menino, então, durante a celebração ali da igreja, ele costuma ser chamado para ler versículos da Bíblia e ele lê muito bem para a idade dele. Isso chama muita atenção desse senhor, do Sr. Harrigan, e ele convida esse menino para fazer leituras para ele em sua mansão, em sua casa. Ele já não enxerga muito bem, então ele pede para que esse menino trabalhe para ele lendo livros durante a tarde para ele, e aí ele acaba fazendo algumas funções, como cuidar de algumas plantinhas ali, enfim. Todas as tardes esse menino vai para a casa do Sr. Harrigan e faz a leitura de livros para ele. Com isso eles criam uma grande amizade. Até que no momento aí o menino quer presentear o Sr. Harrigan por tudo que ele faz por ele e tudo. E ele compra um celular para o Sr. Harrigan e ele dá de presente. Dali para frente vão acontecendo algumas coisas que vai levando a uma trama aí bem assustadora. Então, é um conto que eu gostei bastante. Teve uma adaptação recente até. Eu fui assistir porque eu sou curiosa. Eu fui assistir, gostei bastante da adaptação, é bem fiel ao conto, gostei muito. Então, um conto que eu gostei bastante. O segundo conto dessa história se chama A Vida de Chuck, que é desenvolvido em 3 atos, de uma forma bem diferente ali. Eu gostei da forma como ele escreveu esse conto. E conta a história do Chuck, desde a sua infância, que ele morava com seus avós, e até a fase adulta dele, onde vão acontecendo muitas coisas. E na casa desses avós, tudo ia relativamente bem, mas existia um sótão naquela casa ali que vivia fechado, trancado, os avós dele não deixavam ele entrar ali. Até que o dia ele abre essa porta e tudo muda na vida dele. É uma história muito estranha, assim, ele é contado em 3 atos, mas quase que de trás para frente, então a gente não tá entendendo direito o que tá acontecendo, até que chega no final ali e aí você consegue entender sobre o que fala essa história, sobre que tem relação ao fim do mundo. Então, muito interessante também, eu gostei muito desse conto, me chamou bastante atenção. Até que a gente vai para o terceiro conto, que esse é o meu conto preferido. Ele me ganhou de uma forma que me fez ter vontade de ler outros livros do King. Eu vou explicar por quê. O quarto conto se chama Com Sangue, que é o que dá origem ao nome do livro. Ele conta com a personagem, a Holly Gibney, que é uma personagem do King que está aqui nos livros da trilogia Bill Hodges, de Mr. Mercedes, Último Turno. Também ela aparece em Outsider, ela aparece aqui em Com Sangue, e agora o último livro que o Stephen King escreveu é só sobre ela, sobre a Holly. E eu estou doida para ler agora esse livro por conta desse conto, mas antes eu vou fazer a leitura dos outros livros para que eu tenha um bom aproveitamento do novo livro do King. Então, esse conto Com Sangue é esse conto que toma grande parte do livro, ele tem quase 200 páginas, e ele fala um pouquinho sobre a vida da Holly, depois que aconteceram algumas coisas aqui. Ele não dá muitos spoilers sobre os livros anteriores, porém, algumas coisinhas ali que eu achei que eram spoilers, eu dei uma pulada, eu não quis muito ler,
porque eu pretendo fazer a leitura dos outros livros. Mas nada aqui me atrapalhou na leitura. Conta a história então da Holly, que ela tem já uma empresa de detetives, ela tem alguns amigos que trabalham ali com ela, até que acontece um ato de terrorismo numa escola da cidade onde ela mora e várias crianças morreram. E é uma coisa muito assustadora, né? Muito triste. Ela acompanha tudo pela televisão, tudo que está acontecendo. Mas uma coisa ali na televisão chamou a atenção dela. Aquilo não saía da cabeça dela e ela vai atrás de respostas para aquilo. O que acaba remetendo ela muito ao passado do que aconteceu já com ela. E há uma trama ali que ela começa a investigar e que vai levar a algumas coisas bem assustadoras. Então, eu achei a personagem da Holly Gibney fantástica, eu estou muito curiosa para conhecer mais sobre o universo dela. A história em si, o Com Sangue, é excelente. Para mim, é o melhor conto desse livro, sem dúvida nenhuma. E o último conto dessa coletânea aqui se chama Rato. A gente tem a história aqui de um escritor que já estava muito frustrado, ele chegou a fazer sucesso com 1 ou 2 contos que foram publicados, mas o sonho da vida dele é escrever um romance. E até surge uma ideia, ele acaba escrevendo um romance, ele não consegue finalizar esse romance e isso leva ele a uma grande depressão, causou muitos problemas à família dele. A esposa dele ficou muito assustada com o marido por conta dessa frustração dele, então eles passaram por momentos bem complicados ali em família e passou-se o tempo, ele seguiu a vida e de repente, num momento que ele estava na rua, ele tem uma nova ideia para um romance e ele fala, nossa, agora vai, eu tenho certeza que a história vai fluir como se fosse um ditado na minha cabeça. E aí ele fala para a esposa dele, eu vou escrever outro romance. A esposa já fica desesperada, ela fica com medo dele se frustrar novamente, causar todos aqueles problemas em família. Mas ele fala que não, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. E ele se programa para se isolar numa casinha que era do pai dele, que fica bem distante ali, isolado, para que ele se concentre bem na história. E ele vai para essa casa e vai passar por uma nevasca ali também, mas vão acontecer coisas nessa casa aí que vão dar um seguimento aí na história, eu não vou entrar nos detalhes para não tirar a graça. Muitas coisas acontecem ali nessa cabana, nessa casinha aí, que dão todo o ar de suspense aí para essa história. Gostei bastante também de Rato, muito bom, mas sem dúvida Com Sangue me ganhou de uma forma assim que vale muito a pena, gente. Essa coletânea de contos aqui do King vale a pena a leitura, eu gostei bastante, eu recomendo muito. Espero que tenham gostado do vídeo, que se interessem em ler Com Sangue de Stephen King, eu recomendo bastante, eu gostei muito. Vou deixar aqui na box de descrição do vídeo o link para compras na Amazon, se vocês comprarem pelo meu link, vocês apoiam muito esse canal e eu agradeço bastante vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!